Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito e benquisto. Assim espero, né, pessoal? Hoje, dia 2 de janeiro de 2022, tenho que voltar nesse domingo, né, meus irmãos, pois anseia-se uma grande conquista, né, por parte desses provedores e de todas essas informações. Eu quero compartilhar algumas coisas com vocês que já são coisas importantíssimas e eu, como um bom transmissor de notícias também, eu também não posso deixar de vir e avisar essa grande comunidade que já passa de 6 mil pessoas, né, hoje em dia, e foi o maior presente de 2021 para mim, toda essa conquista, e que bom que Deus permita que cada vez mais pessoas possam me encontrar. Isso é compensativo para mim, logicamente, né, meus irmãos? Mas se essas notícias também vêm sendo de serventia a um grande número de pessoas, como está sendo, eu fico muito feliz também, e uma maneira, né, de eu continuar fiel também a isso, a essas notícias. E são posições importantes, estou muito feliz com alguns acontecimentos. Algumas notícias pareciam não ocorrer, né? Mas no entorno disso, por incrivelmente, ontem e hoje ocorreram-se movimentações, né? E eu gostaria de compartilhar com vocês, né, meus irmãos? Agradeço a todos que me desejaram um feliz 2022 e desejaram a todos os amigos que compõem o canal também um feliz 2022, que todas as situações que vêm para nos derrubar, que possam nos construir, que vêm para nos, né, colocar cada vez mais para baixo, que possam nos fazer continuar fortes e firmes e confiantes, né, em alguns propósitos, porque pouco sabemos, né, do que ocorrerá para a humanidade nos próximos anos. A tecnologia voa, tudo voa, a espiritualidade cada vez se intensifica cada vez mais em algumas pessoas e em outras não, mas são coisas que nós temos que sempre ser firmes, meus irmãos, na nossa fé, nos nossos propósitos, nas nossas bênçãos, nas nossas conquistas, e principalmente na esperança de um mundo melhor, e é o que eu espero para esse 2022, um mundo melhor, e que coisas inimagináveis possam acontecer, porque quem crê em Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, nosso Senhor, e no Espírito Santo, quem crê principalmente no Espírito Santo, tem consciência de que o milagre pode acontecer. Eu acredito no milagre. Se você não acredita aí, meu irmão, comece a acreditar, porque o milagre existe, não só diante do financeiro, mas o milagre diante do emocional, diante do físico, diante da doença incurável, diante de toda e qualquer situação que possa ser impossível a esses olhos humanos. Para Deus é apenas um detalhe. E a espiritualidade faz com que cada pessoa enxergue o milagre como algo possível. Porque enxergar o milagre como algo possível é ter fé inteligente, meus irmãos. E é isso aí. Eu gostaria muito de desejar a todos também que tenhamos, né, um 2022 iniciado de maravilhas. E segundo as notícias que eu pude colher, né, e gostaria de compartilhar já com vocês, primeiramente, nessa, né, iniciando esse ano de 2022 de relevante, é o seguinte, vamos lá. Todos desejamos uma reestruturação da liberdade em todo o mundo para este novo ano. Em 1º de janeiro, a redefinição da moeda global foi oficial para o povo de todos os países. Mas também foi o prazo para o ouro e a moeda lastreada em ativos, incluindo a nota dos Estados Unidos, a ser de 1 para 1 entre si em todas as 209 nações participantes. As equipes do Centro de Redenção foram informadas de que as notificações para os níveis mais baixos, para definir compromissos de troca e resgate, ainda acontecerão em algum tempo de janeiro de 2022. Estamos observando
que a partir do dia 3 e 4, essas notificações poderão ser atingidas sim a um número maior de compromissos de troca para o nível do Tier 4A. Observamos o pessoal dos bônus na Ásia e na Europa. Está uma confusão louca porque à espera da liberação dos fundos nos próximos dias para distribuí-los entre esse janeiro de 2022. Temos confirmações contínuas de que as coisas a partir de hoje, até mesmo do dia 1 de dezembro, do dia 1 de janeiro, rolando fortemente para ter todas as nossas moedas trocadas no meio do mês. A partir de 31 de dezembro foi relatado que estamos ouvindo coisas boas que podem muito bem nos levar para trocas e resgates e resgatar durante o mês de janeiro de 2022. Se os títulos alemães verem liquidez, não estaremos muito atrás. Os títulos alemães têm que ir primeiro, e depois vem o nível 4A e depois o 4B. Referente ao Iraque, agora faz parte do AIIB, que é o Banco de Inteligência Asiática. Isso acaba com o petrodólar. A China agora é parceira do Iraque nos campos de petróleo do Iraque, enquanto o contrato demorou 8 meses para ser redigido e assinado. Parte do acordo era para pagar ao Kuwait, porque o dinheiro pago ao Tesouro dos Estados Unidos para pagar ao Kuwait era mantido pela administração atual do governo dos Estados Unidos por meio do Tesouro dos Estados Unidos. Assim que o Iraque ergueu as mãos para o alto e afirmou que não iria mais negociar com o governo atual, em seguida, o acordo com a China entre o Iraque, o FMI, BIS, na segunda-feira, trouxe o Iraque para o AIIB, que é o Banco da Inteligência Asiática, para que o Iraque não tivesse que depender dos Estados Unidos para assegurar nada mais para que eles se unissem aos bancos asiáticos e o Iraque pudesse se desvincular do dólar. E foi isso que aconteceu. Estamos observando uma corrupta US Incorporation que está encerrando seu reinado e controle do dinheiro dos contribuintes por parte dos Estados Unidos. Todos os bancos não compatíveis com as leis de Basileia III, que têm ouro para respaldar seu dólar fiduciário, vão perder sua licença. Só um breve adendo aqui, né, gente, referente a esses bancos, né, e talvez seja um pouco até meio estranho, mas para quem não conhece, Basileia III é uma lei que podem pesquisar aí no Google ou qualquer outra coisa, né, qualquer outro provedor, que é uma lei que força os bancos, de certa forma, interpretando a ter uma reserva maior de metais preciosos em seu poder, né, para respaldar, isso, né, fica implícito, né, que o que força um banco a respaldar mais uma coisa do que outra, né, de certa forma, é uma possível reformulação econômica. Então, nós estamos indo para este caminho. Então, isso referente à Basileia aconteceu em julho nos Estados Unidos, gente. E promete acontecer aqui no Brasil em 2022. Todo o sistema de organização financeira, ele precisa estar em conformidade com todo esse sistema mundial, né? Isso já é meio que claro para algumas pessoas, porém para outras não, né? E eu gosto, às vezes, de fazer essas ressalvas, porque ninguém nasceu sabendo, né, gente? E, assim, não que todo mundo já sabe disso, não. Mas é porque, às vezes, a gente não sabe, né, e não entende. Mas isso, né, que aconteceu em julho nos Estados Unidos, até o fim do ano, praticamente, conseguiu obrigar poucos bancos,
né? E houve-se uma grande internacionalização de bancos, até mesmo nos Estados Unidos, né? Com alguns bancos tomando o controle total de algumas outras companhias, né? E agora vemos aí o banco de Wells Fargo tomando uma grande proporção a nível estadunidense também de segurança e capacidade, né, de fornecer até liquidez porque ele é muito posicionado diante dessas operações, ele é muito citado, né? Então ele está tendo capacidade de fornecer também, né? Assim como os bancos de Zurich, né? Que é o Hong Kong and Shanghai Bank, né? O HSBC. E, enfim, essa lei, né, foi cumprida, né, nos Estados Unidos. Mas como o funcionamento bancário do mundo inteiro é meio lento, né, gente? Nós sabemos, até por conta da tecnologia, mas enfim, né, isso obrigou os bancos e teve toda essa corrida, né, até o fim de 2021, para que os bancos tivessem uma tecnologia mais aprimorada, até porque também a partir de metade do ano, muito sobre o que IFS, né, veio se tornando cada vez mais público e muito ele veio participando ativamente numa porcentagem maior, né, do sistema financeiro mundial atual. Porque muitas coisas se desenvolveram também, como essas moedas digitais, algumas ascensões do Bitcoin que foram muitas coisas que precisavam ser fiscalizadas, né? E com moedas digitais e criptográficas também, né? Que a ascensão também das moedas digitais e criptográficas é porque existe, né, um órgão que apesar de tudo, ele é descentralizado, né? Mas ele é regulado, né, por uma única instituição, né? E, enfim, essas leis foram cumpridas de certa forma, mas não atingiu a todos os bancos que precisam. Então, o ultimato do Tesouro dos Estados Unidos, né, para não nacionalizar esses bancos, né, é que eles estejam em conformidade com as leis de Basileia III já a partir de agora de janeiro. Porque aí eles vão começar a acumular ouro de uma maneira em que o governo não vai precisar acumular. E aí, se passar essa reformulação financeira, tudo isso vai acontecer de uma maneira mais nivelada, né? Acredito eu, de uma maneira mais coerente, né? E se os bancos tiverem que nacionalizar, eles vão nacionalizar pelo Tesouro dos Estados Unidos. Aí todos os bancos terão que fazer participações com o governo, né? Mas, enfim, eu acredito que, de certa forma, isso vai tomar uma grande proporção, isso vai atingir o Brasil nesse ano de 2022, essas conformidades, né? Nós vamos ver notícias aí sobre isso no decorrer desse ano, vocês já estão vendo agora falar sobre isso, mas nós veremos e quando falar eu vou falar novamente, né? Porque a gente já se antecipa pelo que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? E no restante do mundo. E pelo que me parece, segundo essas informações, algumas fontes como Iraque e China e Rússia, né, e todo esse lado do BRICS, eles caminham para a desvinculação do dólar americano. Então a gente pode ver grandes movimentações sobre isso também, mas vamos observar se os Estados Unidos conseguem manter uma república a ir à frente do RV, né? Porque, ao meu entendimento, tudo isso começaria com um grande pontapé lá, né? Até pelos títulos históricos que já foram até desembolsados algumas quantias em 2021, né? De agosto, setembro, outubro. E eu tenho esperanças que esse 2021 nós possamos aí ver algo concreto e mudar de vida, né, gente? Mais referente à Basileia, vale a pena dar uma olhada porque explica muito essa ascensão dos bancos de hoje, porque eles estão aí comprando ouro e, né, e se fortalecendo cada vez mais à medida com os metais, né? Então, por que estão fazendo isso? Por que estão forçando isso, se não estão forçando um novo padrão econômico, não é mesmo? Basta só fazer uma, né? É só estudar um pouquinho. E eu quero ver se eu trago recente, né? Talvez amanhã, um artigo mais sobre isso, falando mais sobre isso, né? Porque tem alguns me perguntaram qual é o benefício do lastro ouro, né? E, gente, eu explico isso, né, várias vezes diante dos meus vídeos. E eu vou fazer um outro conteúdo assim que possível, né? Que eu vou rodar pela manhã
para que a gente possa entender um pouquinho melhor essa ascensão mundial aos metais agora, né? Que isso vai favorecer muitas outras operações também. E seguindo aqui, né, gente? Bom, parece uma corrida louca para essa próxima semana. Acho que vai ser um grande janeiro com base no que eu estou ouvindo. Até agora, temos confirmações contínuas de coisas começando e avançando pesadamente até meados do mês para concluir o processo da redefinição. Para completar o processo, todos nós precisamos trocar as moedas, o que significa que todos devemos trocar nossas moedas, possivelmente antes do meio do mês. Muitos descrentes ainda perguntam como podemos ter certeza de que o Iraque não tem uma participação mundial que não redenomina as denominações mais baixas e depois descontinua essas 3 notas mais antigas. Para responder essa pergunta, devemos voltar para esse ano de 2021, quando o plano foi exposto a nós pela primeira vez para o processo para chegar à reintegração, reforma de moeda pelo Banco Central, o Banco Mundial e o FMI. Neste momento, foi dito ao povo iraquiano, ficou muito claro nos artigos da época e posteriormente confirmado pelo Dr. Shabib em entrevistas já em 2015. O que eles nos disseram foi que essas 3 notas grandes permaneceriam como moeda válida, mas não para estar em circulação ou uso público. Esse período de 10 anos não era preciso e poderia ser estendido. Resumindo, sabemos que a moeda que mantemos será trocada pelas taxas no Forex, porque eles nos informaram sobre isso. Eles seriam usados exclusivamente para transações interbancárias. Haveria um processo de coleta prévio e a troca de 1 para 1 ocorreria, e o Iraque seria o primeiro país. Isso significa, por exemplo, que uma nota de 25 mil dinares, trocada por uma nota de 25 mil dinares será trocada por uma nota de 25 dinares. Essa taxa está no Forex. Os detentores das maiores notas fora do Iraque seriam autorizados a trocá-los por um período temporário. Lembre-se que isso é diferente no Iraque. No Iraque não há RV como estamos procurando. Lembre-se de que essa ordem permitiu que os Estados Unidos também investissem nessa moeda e o governo poderia ter interrompido a importação desses dinares a qualquer momento se isso fosse uma farsa. Calcula-se que milhões possuem essas notas em alguma extensão. Não posso dar detalhes específicos, pois as fontes devem ser protegidas e eu perderia algum relacionamento. Saiba que muitas reuniões de RV estiveram em andamento e trabalhando nos detalhes finais. Avisos e pedidos estão parecendo fortes para esta semana que se iniciará na segunda-feira. Fique em oração. Bom, meus amigos, então o processo continua, né? Estamos no novo ano. Eu, esperançosamente, tenho minhas crenças e fé no mundo melhor e que isso possa de fato acontecer e deixar de ser uma crença para se tornar uma realidade, porque isso está acontecendo e toda essa movimentação e tudo o que acontece globalmente vem para reformular e reestruturar
Eu acho que, sinceramente, eu acho não, eu tenho plena certeza de que em vida, né, ainda em vida, nós veremos algo, uma reformulação grande dessa, mundial acontecer, e isso está muito próximo por essas fontes, e os espiritualistas que falam sobre isso, eles estão muito esperançosos com essa próxima semana. Eu quero ver se eu trago algo de relevante ainda hoje, mais tarde, né, porque eu ainda observei os provedores e tem notícias que eu posso recolher. Quem quiser voltar, seja sempre muito bem-vindo ao meu canal. Muito obrigado, meus irmãos, que me dão uma força maravilhosa. Vocês ajudam o irmão a conquistar alguma coisa, e o irmão aqui vai continuar, né, a fornecer essas notícias, fazer essa diligência dos provedores e, na medida do possível, informar a todos sobre esse acontecimento, né? Muito obrigado, que Deus abençoe esse nosso novo ano, né, meus amigos? Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença, e unidos numa grande voz, ao infinito e além, e sempre além, né, meus amigos? Um beijo no coração de cada irmã e irmã que entende toda essa situação e tem fé no mundo melhor. Quem quiser voltar mais tarde, é um prazer da visita, né? Tchau, tchau, meus amigos. Tenham um excelente domingo, né?